Boa noite a todos, bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, aos presentes e aos internautas. Em cada dia mais, o dia que vocês não puderem vir, vocês poderão se conectar no www.cpflcultura.com.br/ao vivo. Hoje nós estamos finalizando o módulo do Café Filosófico Como a Filosofia pode nos ajudar a enfrentar a crise contemporânea, com curadoria da filósofa Viviane Mosè. Desafios contemporâneos, o pensamento é o tema dessa noite, será abordado por Osvaldo Giacoia Júnior e por Viviane Mosè. Viviane Mosè é psicóloga e psicanalista, especialista em políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autora do livro Stella do Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, publicado pela Zog Editorial, indicado ao Prêmio Jabuti, na categoria Psicologia e Educação. Escreveu e apresentou o quadro Ser ou Não Ser, no Fantástico, onde trazia temas de filosofia para a linguagem cotidiana. Osvaldo Giacoia Júnior é professor da Universidade Estadual de Campinas, pesquisador do CNPq, assessor da CAPES e FAPESP, pós-doutorado pelas universidades de Berlim, Viena e Lecce, na Itália. Tem vários livros publicados, entre eles Labirintos da Alma, da Unicamp, 1997, Nietzsche como psicólogo, da Unicinos 2004, entre outros. Lembramos a todos que os livros dos dois palestrantes estão aqui à disposição na livraria para vocês conferirem e comprarem, naturalmente. Lembramos também que após a palestra nós estamos abertos às perguntas, os dois palestrantes estão abertos às perguntas, então vocês vão já afiando que tipo de perguntas vocês fariam conforme a palestra vai se desenrolando. Que mais? Estamos concorrendo com o programa de auditório, porque hoje nós estamos com um grupo grande de Nazaré Paulista, são estudantes de Nazaré Paulista, e um grupo grande da Unip, aqui de Campinas. Que mais que eu queria dizer? Por favor, desliguem os seus celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco Viviane Mosè e Osvaldo Giacoia Júnior para dar início ao encontro. Vamos recebê-los com um aplauso caloroso. Boa noite. Está saindo o som? Eu não estou ouvindo direito. É sempre um prazer participar desse evento. Hoje, especialmente, esse auditório lotado. Auditório não, essa sala maravilhosa lotada. Presença forte dos jovens e de nós, que não somos tão jovens assim. Mas, enfim, é sempre um prazer esse evento tão agradável, né, tão caloroso. Quem participou desde o início, acompanhou o processo, sabe que o tema desse módulo é o contemporâneo. E como contemporâneo é sinônimo de desafio, nós tentamos trazer alguns desafios contemporâneos. São muitos os desafios contemporâneos. Alguns nós não temos sequer condição de nomear, porque eles dizem respeito a novos processos que a gente identifica às vezes, mas não consegue ainda elaborar sobre eles, né? Então, como temos apenas 4 dias, escolhemos o primeiro dia para falar da educação, né? Que ele seria o desafio da educação no mundo contemporâneo, que fui eu que trouxe a questão. No segundo dia, na segunda semana, nós tivemos a arte, o desafio da arte contemporânea, tivemos a presença de 2 convidados, o diretor de teatro Henrique Dias e o artista plástico Marco Chaves. Na semana passada, o tema foi o trabalho, o desafio do trabalho, né? O que é trabalhar no mundo contemporâneo? Que novos conceitos de trabalho estão surgindo e que desafios são esses? E tivemos a presença do professor Marcos Cavalcante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a honra de ter esse convidado tão querido, que é o professor Osvaldo Giacoia, que é aqui de Campinas. Além do professor ter uma carreira brilhante, como autor, como escritor, ele tem uma marca, e isso é importante vocês entenderem, que significa esse nosso encontro, que para mim realmente é um momento muito importante. O professor Osvaldo Giacoia, ele faz parte, sempre fez e ainda faz, dos processos acadêmicos estruturais na Universidade Brasileira, no que diz respeito à pesquisa e ao ensino, né, de uma maneira geral.
E, ao mesmo tempo, ele que está dentro desse processo tão marcante, né, tão forte, tão importante, nós tivemos um encontro na UFRJ, que foi o Encontro Internacional de Filosofia, onde a gente teve a oportunidade de discutir exatamente o que vamos discutir aqui hoje, que é o desafio desse processo que ele participa. Quero dizer, o que é o pensamento? O que é ensinar? O que é aprender? Não exatamente como educador, como foi na primeira vez, mas no que diz respeito à filosofia, ao pensamento, né? Será que nós estamos discutindo o que é... Nós estamos trabalhando o pensamento criativamente? O que seria uma aula de filosofia ou o que seria o processo de aprendizagem e de conhecimento, né? O que é isso? E como os meios, a tecnologia trouxe uma revolução dos meios que é tão marcante e que deixa todo mundo ainda surpreso e eu diria perplexo e muitas vezes paralisado, né? Nós temos um processo de transformação extremamente afirmativo e bacana no mundo inteiro acontecendo e ao mesmo tempo nós temos o retrógrado convivendo com o novo o tempo inteiro. Então, para a gente, ser humano comum, que está no dia a dia, que está convivendo, estudando, aprendendo, nós ficamos num caos, né? No entanto, esse caos já se configura, já existe alguma coisa que a gente pode identificar nesse caos no que diz respeito ao pensamento, né? O que eu trago, e eu vou provocar o professor com isso hoje, e a gente já fez isso uma outra vez, foi bastante agradável, eu tenho a impressão, como professora especialmente, e como ser humano também vivendo o mundo atual, que existe uma transformação nesse processo da racionalidade. Quem fala sobre isso? Por acaso é alguém que nós dois temos em comum, que é o Nietzsche. O que nós dois temos em comum? O Nietzsche. O professor Oswaldo Jacói é uma das autoridades no pensamento do Nietzsche. A autoridade é horrível, né? Autoridade, falei totalmente horrível, porque eu estou falando exatamente contra isso, estou colocando ele nesse lugar horrível, que eu sei que ele não vai gostar. Mas ele é um dos grandes especialistas no Nietzsche no Brasil, alguém que me incentivou e me inspirou muito, e o Nietzsche traz exatamente essa questão que ele chama de transvaloração dos valores. Essa transvaloração dos valores, ele está dizendo no domínio da sociedade. A filosofia em geral não trata da sociedade, ela trata do próprio pensamento. E o Nietzsche corre esse risco que é tão interessante. O Nietzsche se refere ao processo social, à transformação social. Enfim, vamos assistir um trechinho do filme do Júlio Bressani, que se chama Dias de Nietzsche em Turim. Nesse filme, o ator Fernando Eiras vai interpretar o Nietzsche, né? E ele vai falar um trechinho interessantíssimo que é sobre a transvaloração dos valores. Eu peço a vocês que tenham bastante atenção, porque é muito curto, é bem rápido e bastante denso, né? Então vamos abrir com esse trecho e depois o professor Oswaldo vai comentar e a gente vai começar a conversar sobre isso. Pode exibir. Minha saúde em seu conjunto é boa. Eu já estou há 2 meses em Turim e só fiquei doente 4 vezes. Nesta cidade adorável, existem 12 teatros, uma academia filarmônica, um liceu de música e uma pletora de professores de todos os instrumentos. Moral, Turim é quase um centro musical. Existem também grandes livrarias trilingües, paisagens dos Alpes, outono, uma grande estação. Encontrei um filósofo de Turim, o professor Pasquale d'Ercole. Me fez uma amável visita. Ele soube de minha existência em uma livraria de Turim, a loja. Conheço minha sina. Um dia, meu nome será a lembrança de algo como jamais houve sobre a Terra. Da mais profunda colisão de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo, de algo terrível. De uma crise como jamais houve sobre a Terra.
da mais profunda colisão de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo que até então foi acreditado, santificado, requerido. Eu não sou um homem. Sou uma dinamite. Mas minha verdade é terrível, pois até agora chamou-se a mentira verdade. Transvaloração de todos os valores. Eis a minha fórmula para um ato de suprema autognose da humanidade, que em mim se faz gênio e carne. Bom, já podemos começar? Enfim, professor, uma honra tê-lo com a gente aqui. E aí nós poderíamos então abrir, você podia comentar para a gente, porque como é muito rápido, né, e é um texto muito curto, mas é um texto extremamente marcante do Nietzsche, do Esse Homo, Porque Sou um Destino, é o título para quem quiser acessar. Então, comenta para a gente, professor, esse trecho, como é que o senhor vê isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, os que aqui estão presentes, também uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação que tornam possível o acompanhamento desse nosso diálogo. Eu gostaria de também agradecer a Viviane Mosé, do fundo do coração, pelo privilégio de estar novamente aqui no Café Filosófico da CPFL, e muito particularmente por estar ao seu lado. Obrigada. Você é uma pessoa cujo trabalho eu acompanho há bastante tempo, sempre com muita admiração, com muito respeito. Você é uma daquelas intelectuais que nos estimulam e que nos ajudam a pensar e fazer o exercício do pensamento também um ato de alegria. Eu já tenho dito isso em várias outras ocasiões. Eu gostaria de usar essa oportunidade para dizê-lo aqui publicamente e face a face com você. Tem que comentar isso, é uma honra inacreditável. Muitíssimo obrigado, você não tem noção como isso significa para mim, mas afinal de contas, como eu disse, o professor Jacó, ele representa a academia brasileira da sua forma mais estruturada, quero dizer, exatamente isso que às vezes para mim é um conflito, né? Trazer a filosofia, abrir, nem sempre é bem visto. Então, se o professor vê com bons olhos, para mim está tudo certo, não preciso mais de nada. Muito obrigado e sem nenhum protocolo, a honra é toda minha. Muito obrigado, te agradeço por essa oportunidade. Corroborando o que eu disse acerca da sua inspiração, você nos traz aqui um trecho desse belíssimo filme do Júlio Bressani e deste filme um extrato profundamente significativo. A passagem em que as palavras de Esse Homo, em particular do capítulo Porque Sou um Destino, são declamadas com tanta beleza, com tanta intensidade. E justamente esse trecho em que o Nietzsche mostra com muito vigor e com muita clareza a sua própria autocompreensão. A sua própria autocompreensão a partir do destino da filosofia. Não se trata de forma nenhuma de uma postura distanciada, neutra e erudita do pensador em relação à tradição cultural a que ele pertence, mas ao contrário, Nietzsche se autocompreende como um momento dessa história e como um momento decisivo dessa história, como um momento em que, por assim dizer, a cultura do Ocidente, a nossa própria civilização, realiza um ato supremo de autorreflexão e de autocrítica. Nietzsche se entendia, então, ao mesmo tempo como autor e personagem dessa história. Ele é, ao mesmo tempo, aquele que promove essa história na condição de filósofo, mas ele também é
objeto dessa história na medida em que o seu próprio vir a ser só se torna compreensível porque está inserido neste movimento de tornar-se consciente de si, da nossa cultura, especialmente dos nossos valores, em particular da nossa moral. E, neste caso, a palavra de ordem que aparece nesse texto é justamente a ideia da transvaloração. A transvaloração é o vértice, né, o ponto mais importante desse momento, em que, ao mesmo tempo, vivemos o declínio, o esgotamento, a perda de sentido, a perda de valor, a perda de cogência por parte das nossas referências valorativas supremas, aquelas que serviram de norte e determinaram o rumo da nossa civilização. Elas, digamos, colapsaram, elas entraram em um processo de perempção e de esgotamento irreversível, no momento mesmo em que se coloca para o pensamento o grande desafio, o supremo desafio, o desafio da criação de novos valores, a tarefa de retomar com coragem a pergunta a respeito do sentido da existência e como a filosofia pode fazê-lo e tem que fazê-lo, e não pode evitar fazê-lo. É esse, a meu ver, o sentido dessa frase. Conheço o meu destino, ou seja, a minha palavra não é uma palavra para agora, a minha palavra é uma palavra para os próximos séculos. Nós ainda não atravessamos o deserto, diz o Nietzsche, nós estamos ainda, de alguma maneira, na travessia, mas os pósteros virão, e é para esses pósteros que nós pensamos. Eu diria, aliás, recorrendo a uma própria frase de Nietzsche, a vida, no caso do filósofo verdadeiro, consiste justamente numa experiência do pensamento. É esta experiência do pensamento que Nietzsche realizou e pagou por ela um alto preço, mas por isso mesmo ele é ainda nosso contemporâneo. Professor, eu tenho 300 milhões de coisas para conversar. Já podemos começar? Claro, olha, nem sei por onde começar. Vou pegar esse ponto agora. Olha essa frase. A experiência do pensamento é possivelmente a grande experiência da nossa humanidade. Aí eu vou dizer para vocês entenderem mais ou menos o que isso quer dizer, e vou perguntar para o professor. Nós somos seres humanos, nós temos infinitos desafios, mas o pensamento nos caracteriza e nos distingue, certo? Muitas vezes nós atuamos fazendo política, quer dizer, atuamos o tempo inteiro. Mas, segundo Nietzsche, fazemos pequena política. Então, eu vou lutar para resolver o esgoto, a luz, ou o salário. E o Nietzsche diz, precisamos de uma grande política, que é exatamente o quê? Uma nova experiência no domínio do pensamento. Por quê? Porque se nós nos transformamos como pensamento, se os nossos valores se transformam, se a relação que a gente tem com o mundo, com as coisas se transforma, todo o resto se transforma. E a impressão que eu tenho desse pensamento, dessa interpretação do Nietzsche, é que nós fazemos o contrário. Nós ficamos maquiando as bordas e não mexemos no centro da questão, que é o que é o pensamento e que relação este pensamento que nós temos mantém com isso, com essa sociedade desigual, excludente que a gente vive. Então, Oswaldo, eu queria te perguntar como você vê essa questão da transvaloração dos valores, né? Esse novo domínio. Você acha que a gente está realmente, na sua perspectiva, né, como professor, como pessoa, como intelectual, nós estamos vivendo uma mudança de valores na nossa sociedade? Eu acredito que sim, Viviane. Eu, aliás, estou convencido de que nós vivemos um momento histórico de transformações profundas. Alguns dizem de profundas mutações. E estas transformações afetam a nossa compreensão herdada do humano. Se, desde algum tempo, o próprio conceito de natureza humana foi objeto de um certo descrédito,
E hoje nós, a rigor, não temos mais apreço por um conceito tão metafisicamente carregado como o de natureza humana. Por outro lado, torna-se evidente que a nossa própria autocompreensão como seres humanos passa por um processo de transformação radical. Eu não me refiro aqui apenas ao problema da engenharia genética, da decodificação do genoma, da possibilidade cada vez mais iminente de produção tecnológica e industrial de seres humanos. Eu não me refiro, portanto, apenas a este processo hoje preocupante de instrumentalização daquilo que seria a base somática da nossa personalidade. Eu me refiro, sim, a um processo de que talvez esta ameaça seja um dos resultados e um dos resultados mais importantes. O processo a que eu me refiro é justamente aquele processo de que nós somos historicamente herdeiros. A saber, nós somos herdeiros do processo do esclarecimento. O esclarecimento se apresentava para os homens e as mulheres do século XVIII e daí em diante como a possibilidade de emancipação do gênero humano por meio do livre uso do seu próprio intelecto. E, portanto, com o desenvolvimento e o progresso da razão, em particular com o desenvolvimento da ciência e da técnica, o homem, enquanto espécie, se colocaria, enfim, em condições de resolver todos os seus problemas a partir da dominação da natureza externa e da natureza interna. De tal maneira que a ciência e a técnica, ou seja, a plena emancipação do intelecto, nos tornaria capazes de humanizar a natureza e naturalizar as relações entre os homens. Então, só uma parte. Então, seria, para facilitar um pouco para as pessoas, então seria a razão ou o esclarecimento como um modelo de pensamento, como uma interpretação de mundo que diria que... Um projeto de mundo. Um projeto de mundo que acreditava que, através desse intelecto, né, desse bom uso do intelecto, nós controlaríamos a natureza, de algum modo, né? Isso. Resolveríamos os seus problemas e também controlaríamos essa natureza humana. Então, atingiríamos, por bom uso do intelecto, um equilíbrio social e afetivo. Exatamente. Né? A rigor, Viviane, nós teríamos, digamos, duas vertentes, né? O controle da natureza colocaria a serviço dos interesses humanos as potências da natureza e a tarefa de emancipatória da razão consistiria justamente na possibilidade de criação de relações sociais, de uma sociedade da qual você pudesse fazer desaparecer todas as formas de distorção e irracionalidade que até então, por assim dizer, implicavam em formas de dominação, de exploração, enfim, de cativeiro da humanidade. O marxismo é um exemplo, professor? O marxismo é um bom exemplo, não é o único, mas é um bom exemplo, é um exemplo maiúsculo disso. Repito, não é o único. Eu tenho a impressão que esta herança emancipatória da filosofia das luzes é alguma coisa que se espraia por todo o domínio da sociedade e da cultura e encontra expressões as mais variadas. Como você bem se recorda, o marxismo é uma delas. Enfim, uma sociedade fundada com base na razão, portanto totalmente transparente e capaz, portanto, de suprimir e superar as formas tradicionais de opacidade e de dominação. Muito bem, esse é um programa de mundo que deu muito certo. Eu acho deu certo demais. E justamente porque deu certo demais, a gente começa a colher alguns frutos hoje indesejados.
essas transformações que estavam, por assim dizer, no nascedouro do processo da Ilustração, a saber, que o progresso material, turbinado pela razão, geraria necessariamente uma elevação moral e política do gênero humano, acaba por mostrar os seus limites. E nós estamos vivendo justamente a experiência desses limites. Todas as transformações, portanto, pelas quais nós hoje passamos, elas se apresentam, a meu ver, como uma espécie de resultado deste processo que está sendo conduzido até as suas últimas consequências, e isto realmente Nietzsche nos ajuda a pensar. Ou seja, em que medida um processo cultural, quando ele se realiza e se esgota, ele acaba por extrair as últimas consequências da sua própria dinâmica, da lógica dos seus próprios valores. Dele mesmo nasce, quer dizer, desse próprio esgotamento desse modelo, abre uma nova possibilidade. Sem dúvida. E eu queria lembrar, professor, para o senhor comentar que tem um momento interessante quando Nietzsche se refere à natureza, à ciência, como uma contra-natureza. Né? Então, se o objetivo desse pensamento, desse intelecto, é controlar de algum modo a natureza ou fazer com que ela esteja a serviço do homem, a potência da natureza, como o senhor bem disse, a serviço da ação humana, o desgaste ambiental é consequência disso. Quero dizer, o desgaste ambiental é consequência de uma determinada relação que o ser humano estabelece. Isso. E eu vou só fazer uma parte, já uma provocação, porque muitas vezes nós queremos tratar do problema ambiental do mesmo modo da pequena política. Quero dizer, pela ponta. Então, a impossibilidade de jogar um papel no lixo ou de arrancar uma folhinha quando passa, que as crianças hoje às vezes sofrem essa tensão, né? Porque parece que ele está na mão das crianças e dos adolescentes não poder nada na natureza, porque a natureza está em risco. No entanto, isso diz respeito a uma relação, a um modo de pensar que vai muito além dessa... Né? Quer dizer, essa transformação exigiria uma outra relação do homem com a natureza, que inclusive ele próprio é a natureza, né? A gente esqueceu um pouco isso também. Claro. Com certeza, esse é um ponto absolutamente fundamental, e aqui nós estamos propriamente no elemento da filosofia. A filosofia é, digamos, a grande gestora dos interesses supremos da humanidade. Isso é uma frase do Kant, não é minha, né? De tal maneira que o filósofo é uma espécie de administrador ou gestor desses interesses mais elevados da humanidade. Eu acho justamente que compete à filosofia assumir a tarefa que sempre foi sua desde os primórdios, ou seja, desde que ela existiu, a saber, a tarefa do pensamento. E a tarefa do pensamento, sobretudo em situação de risco. Sempre a filosofia esteve às voltas com esse problema da política. A filosofia é filha da polis, ela nasce na polis, ela nasce na praça do mercado, ela nasce como conversa, como diálogo, como dialética na praça do mercado. E ela nasce em virtude de determinadas necessidades que são típica e essencialmente humanas, como, por exemplo, a questão do lugar do homem no mundo, da sua inserção do cosmos, o sentido da sua existência, os interesses da sua convivência política, a maneira de se relacionar com os outros e consigo mesmo. É essa a atmosfera da filosofia desde que ela surgiu. É essa a atmosfera da filosofia hoje ainda. E, sobretudo, num momento em que nós corremos o risco, eu queria voltar à frase que você formulou com muita propriedade, nós temos, quando, digamos, uma figura do mundo parece ter chegado à sua conclusão, a possibilidade de abertura de um novo horizonte para outras experiências do humano na história. É verdade, mas é verdade também que há um risco, e não pequeno, de que nós não prestemos suficientemente atenção para essa possibilidade e que, portanto, nós mantenhamos cerrada a perspectiva de um novo horizonte de futuro. Que nós permaneçamos congelados
do ponto de vista de formas de vida, de processos de subjetivação, que, a rigor, estão peremptos do ponto de vista daquilo que poderiam produzir. Ou seja, eles estão esgotados e sobrevividos. E nós corremos o risco, e um risco muito grande, eu repito, de nos mantermos enclausurados, encapsulados, prisioneiros de formas sobrevividas de existência e de sociabilidade. Eu tenho a impressão que quando alguma coisa está desabando, a tendência é colocar umas estacas para segurar, né? Raramente você tem noção de que aquele desabamento é necessário e você vai construir uma nova casa. Então, a minha impressão é que nós temos hoje muitas estacas, uma necessidade de manter. Em relação à subjetividade, por exemplo, em relação aos valores morais também. Então, se vivemos um caos de valores, e vivemos, quer dizer, eu nem sei se vivemos, mas é uma das interpretações correntes, né? Ao invés de aproveitarmos essa oportunidade para pensar novos valores, ficamos defendendo os valores antigos e dizendo, mas na década de 50... Mas a semana passada eu recebi uma entrevista pelo e-mail e a pessoa me perguntava por que as pessoas estão tão isoladas hoje em si mesmas e tal. Eu falei, gente, no século XIX as pessoas ficavam isoladas lendo poemas românticos. Quando eu era criança, eu via sessão da tarde, a tarde inteira. Por que hoje alguém estar no computador, na internet, é menos do que isso? Então, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente trazer. Cuidado com essa necessidade de retroceder como se o que está acontecendo fosse sempre visto como um mal. O senhor acha que existe essa tendência, quero dizer, pensando de uma maneira mais, sei lá, arrojada? É difícil pensar sobre isso, né? A natureza humana é tão ampla, mas... A gente tem uma tendência a esse retrocesso. O novo é muito angustiante sempre, né? Sem dúvida, porque justamente o novo é aquilo que nos desaloja dos redutos confiáveis nos quais nós, durante tanto tempo, sedimentamos a nossa confiança. Ou seja, nós nos sentimos familiarizados com os caminhos que nós conhecemos, com as referências que nós interpretamos habitualmente. E nós nos sentimos totalmente desconcertados e desafiados em face de uma situação nova, em face de processos, formas de existência para as quais nós não dispomos de referências prévias seguras. Isso é para nós um desafio, para muitos de nós, um desafio intolerável, insuportável. Daí porque é muito mais fácil o recurso a maneiras, a perspectivas, a formas de pensar que nós frequentamos há muito tempo e com as quais nós estamos familiarizados e, portanto, que nos dão uma sensação de estar em casa, de estar protegido, de estar seguro. Você acha que a filosofia hoje, no Brasil, a filosofia, também é muito impossível falar sobre isso. Não existe uma filosofia no Brasil. Quer dizer, cada universidade, cada centro, né, elabora isso de uma maneira. Então, mas de maneira geral, quero dizer, como nós estamos nos comportando, como nós, professores, intelectuais e pensadores, estamos se comportando nisso. Estamos mantendo o conforto? Eu vou te pedir licença, quando você me convidou para esse diálogo, eu me lembrei muito de um texto que eu tenho como uma fonte permanente de inspiração. E ele diz exatamente respeito à questão que você nos coloca. É um texto do passado, né? Não num passado tão remoto, mas é um texto do passado recente. Eu me refiro ao segundo volume da história da sexualidade, escrita por Michel Foucault, o volume intitulado O Uso dos Prazeres. Como muitos aqui presentes e certamente também muitos daqueles que nos ouvem e nos acompanham pela internet sabem, o Foucault planejou uma história da sexualidade em vários tomos, em vários volumes,
e a morte precoce impediu que ele levasse a termo todos esses volumes projetados. Deles nós temos apenas A Vontade de Saber, O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si. O resto, infelizmente, ficou como material inédito, como espólio intelectual. Neste segundo volume da História da Sexualidade, intitulado O Uso dos Prazeres, o Foucault, para fazer o diagnóstico do seu tempo, portanto, para fazer uma reflexão sobre o presente, ele recua à antiguidade clássica greco-romana. E ele vai construir a sua reflexão e a sua crítica do contemporâneo a partir justamente da recuperação arqueológica, eu diria, de formas de vida, de processos de subjetivação que vigoraram no helenismo, ou seja, na Grécia e em Roma, nos primeiros anos do cristianismo. Neste livro, precisamente na introdução a este segundo volume, existe um texto em que o Foucault escreve o seguinte. Eu me permito, com a sua licença, citar esse texto. Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo têm de permanecer nos bastidores e que, no máximo, eles fazem parte desses trabalhos de preparação que desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem os seus efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia? Quero dizer, a atividade filosófica, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento. O que é a atividade filosófica se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, ao invés de legitimar o que se sabe? Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua. Mas é seu direito explorar o que pode ser mudado no seu próprio pensamento através do exercício de um saber que lhe é estranho. O ensaio, que é necessário entender como experiência modificadora de si no jogo da verdade, e não como apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação, é o corpo vivo da filosofia. Se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma ascese, um exercício de si no pensamento. Esse é um texto... É impressionante. É impressionante. Ele consegue ser contemporâneo sempre. É impressionante. Esse é um texto que serve para mim de perene fonte de inspiração. Resgatar isto que a filosofia tem de autêntico, de genuíno, de seu próprio. O pensamento sobre si mesmo. O exercício de si no pensamento. A isso o Foucault dá o nome de ensaio. Filosofia não é erudição, não é assimilação de algo que lhe seja externo, mas filosofia é uma reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo conosco mesmos. E não é por acaso que o pensamento de Michel Foucault se encerra com uma ontologia do presente, com aquilo que ele chama de uma ontologia de nós mesmos. Ora, isto é exatamente a tarefa da filosofia num momento como o que nós vivemos. A filosofia, ela está no seu elemento quando ela se pretende, se posiciona neste sentido ensaísticamente. Ou seja, pensar para poder continuar a viver, não
metabolizando o que já foi, mas para poder ver diferentemente do que se vê, pensar diferentemente do que se pensa ou do que se pensou. Esse é o exercício de si no pensamento. Portanto, veja, cada vez mais urgente, cada vez mais imperioso que nós façamos um ensaio nesse sentido, se nós quisermos enfrentar, por exemplo, o problema ambiental. Porque o problema ambiental é o nosso novo. Assim como todas essas transformações e mutações que foram geradas pelo aprofundamento do processo do esclarecimento. Isso é o nosso novo. Um novo para o qual nós não estaremos preparados enquanto nós não aprendermos a olhar diferentemente da maneira como fomos ensinados a olhar e a pensar diferentemente da maneira como a gente pensa tradicionalmente. Não basta, portanto, receitas cosméticas que permanecem bordeando um problema cuja densidade, cuja essência, cujo âmago nós efetivamente não podemos ver. Não podemos ver porque não estamos suficientemente envolvidos neste desafio que o presente nos coloca e nos coloca para o pensamento. Excelente. O presente nos traz novas questões. Questões que nunca foram elaboradas, que não têm precedentes e, portanto, não podem serem tratadas simplesmente a partir da história da filosofia. Olha, não negando a importância da história da filosofia, ou da história do pensamento, ou a história da literatura, ou a história da história. Que eu acho que a gente se reduz na educação à história em geral, né? Que eu tenho a impressão também que isso ainda é um sintoma do dominado. A gente não pode pensar, a gente pode reproduzir a história do que foi, obviamente, né? Mas existe um problema. Nós temos hoje problemas novos. Não apenas novos, mas urgentes. Por outro lado, nós temos a nossa universidade, que ainda... Universidade apenas não, ensino médio, que agora tem filosofia, e que se resume à história da filosofia. Como é que o senhor vê esse processo? Quer dizer, como a gente pode contribuir para essa transformação da filosofia no ensino? Eu gostaria, Viviane, de dividir essa sua questão em dois momentos. Certo. No primeiro momento, na chave de uma proposição que você formulou, o presente nos coloca questões que são novas, questões estas para cujo enfrentamento nós não dispomos ainda de um repertório conceitual, por exemplo, ou, enfim, um repertório reflexivo. Este é um ponto que foi levantado há 2 séculos atrás, justamente por vários filósofos, mas por Nietzsche, inclusive. Como nós sabemos, Nietzsche é particularmente conhecido pelo lado negativo, radical, disruptivo do seu pensamento, um pensamento que fez grande sensação, produziu grande sensação justamente em função do seu ataque, da sua potência de destruição, e que acabou ficando um pouco na sombra no que diz respeito à sua parte propositiva, à sua parte afirmativa, à sua parte efetivamente criadora. Mas eu acho que essa é uma questão sobre a qual talvez a gente possa vir a falar um pouco mais à frente, mas o que eu gostaria de dizer nesse sentido é que o Nietzsche ficou muito conhecido como aquele que decretou o fim da religião, o fim da moral, como o filósofo que anuncia a morte de Deus. Essa é uma espécie de imagem popular muito conhecida, muito empregada da filosofia de Nietzsche. Mas há uma coisa que o Nietzsche disse a esse respeito, que é a seguinte: a minha filosofia de fato anuncia a morte de Deus. O nosso problema não se equaciona tanto
a partir do diagnóstico da morte de Deus, mas justamente a partir da nossa impossibilidade de nos livrarmos da sua sombra. Então há um aforismo na Gaia Ciência que diz assim, há um certo relato de que as pessoas iam a uma caverna, porque nesta caverna, em determinadas ocasiões do ano, aparecia no fundo dessa caverna a sombra do Buda. E o Nietzsche diz o seguinte, pois bem, nós vivemos justamente à sombra do Deus morto. Se, por um lado, eu posso dizer que Deus morreu, por outro lado, eu tenho que constatar que os homens não se desembaraçaram das sombras de Deus. Ora, isso é uma metáfora, evidentemente. Significa que nós vivemos a nostalgia do absoluto perdido. E precisamente esta vivência nostálgica de um absoluto que é insubsistente e historicamente irrecuperável é justamente aquilo que nos mantém, por assim dizer, aferrados àquilo de que nós não queremos, em última instância, nos desembaraçar, porque não somos suficientemente seguros para ensaiar novos movimentos do pensamento. Isso no que diz respeito à sua primeira formulação. Quanto à sua segunda formulação, eu diria o seguinte, e aqui vai a minha convicção pessoal, e ela é, digamos, transmitida aqui a vocês a partir da minha própria experiência como professor de filosofia. A nossa relação com a filosofia certamente não pode e não deve prescindir de uma relação produtiva e fecunda de apropriação da história da filosofia. É absolutamente impossível fazer filosofia senão no diálogo com a história da filosofia. Mas isso não significa dizer que o nosso impulso filosófico deva ser inteiramente consumido na erudição especializada da historiografia filosófica. Significa que a nossa relação umbilical com a tradição da história da filosofia tem que ser uma relação de apropriação, ou seja, de diálogo efetivo, e não de simples acomodação, não simplesmente esconder-se por detrás ou à sombra da autoridade dos grandes pensadores. Os problemas da filosofia são justamente os problemas fundamentais da razão. Pensá-los é uma tarefa nossa, e a isso nos auxiliam os grandes nomes da história da filosofia. Mas para isso é preciso não somente fazer boa historiografia da história da filosofia, mas pensar também com os autores dos quais nós nos apropriamos. Ora, isso é um grande desafio para nós, e isto é um problema para nós, porque nós, por uma série de circunstâncias, estamos um pouco aquém desse tipo de relação com a filosofia. No que concerne particularmente ao nível médio, nós vivemos décadas sem a disciplina do pensamento filosófico nos nossos cursos de nível médio. Nós estruturamos os nossos cursos universitários de filosofia essencialmente sob a forma de bacharelados, para a formação de pesquisadores e não para a formação de professores que pudessem transmitir filosofia no ensino médio. O que significa que nós temos uma carência efetiva e real de profissionais que sejam capazes de transmitir conteúdos filosóficos que promovam a formação das novas gerações de estudantes no ensino médio. Ou seja, não é só que nós temos uma carência real nesse sentido. Nós ainda não sabemos que tipo de profissional nós vamos formar para isso. Nós, aqueles que estão ensinando filosofia na universidade. Esse é um desafio presente. Esse é um desafio que eu acho urgente e que nós precisamos efetivamente assumir.
Eu tenho a impressão, às vezes, que existe uma preocupação que é justificada até um certo ponto do professor, na maioria, o senhor tem razão, sem uma formação de educador, né, uma formação de pesquisador, mas de dar conta de um número, de uma quantidade de conteúdos que são impossíveis no tempo do ensino médio. Então, a educação se torna uma educação conteudista, né, que ela vai administrar aqueles conteúdos e sem espaços vazios, que são necessários para o pensamento, para a elaboração. Então, as questões humanas, cotidianas, se tornam desimportantes. Isso por um lado. Por outro, existe uma justificativa que é: quem não sabe discute o cotidiano. Às vezes sim, não estou negando. Às vezes uma má formação pode fazer com que um professor, por não ter uma boa formação, acesse apenas o cotidiano. Vamos falar da vida, né? Já que eu não tenho muito o que dizer. Por outro lado, né, essas coisas se opõem de uma maneira estranha. Então, não dá para ou uma aula conteudista ou uma enrolação do cotidiano. Nós teríamos que ter aí o conteúdo bem elaborado, enxertado de cotidiano, para que ele possa brotar, principalmente como ferramenta para quem hoje está no ensino médio, poder dar conta minimamente dos desafios que o contemporâneo nos traz. Com toda certeza, eu estou inteiramente de acordo com você. Eu acho que nós temos necessidade, e essa necessidade é urgente, de promover no Brasil uma ampla discussão, e uma discussão séria e profunda sobre a reestruturação da nossa graduação em filosofia. Quais são as competências que nós efetivamente queremos criar ao ensinar filosofia? Quais são as possibilidades de geração de competências em um curso de filosofia bem qualificadas? Essa discussão não foi feita. Essa discussão tem que ser pautada. É impossível passar ao largo dessa discussão hoje, no momento em que uma nova lei de diretrizes educativas torna possível, e mais do que isso, torna obrigatório o ensino de filosofia no nível médio. Isso é extraordinariamente importante. Eu acho isso um avanço dificilmente mensurável, porque isto pode promover o adestramento do pensamento crítico lá em uma idade em que esse pensamento pode ser especialmente fecundo. Isso pode ajudar o futuro profissional em qualquer campo do conhecimento ao qual ele venha se dedicar no futuro. E justamente nós continuamos a, digamos, pisar o terreno batido, o conhecido, né? Sem se abrir para um novo e perceber que não é, digamos, não só não é desejável, como seria profundamente pernicioso que este tipo de questão fosse enfrentada de modo tateante, de modo, digamos, desprovido de uma reflexão mais profunda sobre isso. Eu acho que é justamente a nossa tarefa fazer esta reflexão. E eu começo por coisas assim bastante modestas, Viviane, muito modestas. Por exemplo, qual é o material didático que nós vamos usar? Exatamente. Nós já pensamos sobre isso? Que tipo de profissionais nós queremos produzir? Porque uma coisa é você ser preparada para escrever um mestrado ou um doutorado em filosofia. Outra coisa é você ser preparado para ensinar jovens de 15, 16, 17 anos a pensar filosoficamente. São duas competências que certamente se cruzam, que necessariamente se tocam, mas que também necessariamente se distinguem. Professor, nós percebemos hoje no Brasil inteiro, acredito que no mundo, mas especialmente no Brasil, que a gente está participando diretamente de um evento como esse. No Brasil inteiro, eventos como esse provocam um interesse incrível, esplêndido. Em todos os cantos, pessoas se reúnem para discutir questões, para falar e ouvir. Quero dizer, estamos falando do domínio do pensamento. O pensamento está na moda, os jornais gostam dessa manchete, né? Filosofia está na moda, ou pensar está na moda. Eu não gosto dessa formulação, porque dizer que é moda parece que é superficial e que vai passar como uma onda.
não acho que seja moda, mas existe sim um interesse especial por esses temas. Por outro lado, as editoras no Brasil, que sempre tiveram dificuldade de sobrevivência, porque o livro didático vende, mas os outros nem tanto, estão vivendo um pequeno boom de livros considerados de bolso, livros curtos, que também não significam superficiais, mas livros curtos. Eu tenho a impressão de que existe uma demanda hoje de todas as classes por discussões e novos conceitos. O senhor sente essa... A gente estaria vivendo um momento efervescente de desejo, de pensamento. O senhor concorda? Eu concordo, eu constato isso também. Nos mais diferentes locais por onde tenho passado, existe uma demanda genuína da reflexão que vem da filosofia, eu diria até mais, não só da filosofia, que vem da academia em geral, e que, por vezes, em determinados momentos, que são momentos historicamente, politicamente importantes, o filósofo, o cientista, é chamado a se pronunciar, é chamado a testemunhar da sua própria experiência a respeito de questões que são questões candentes, são questões cruciais. Nós vimos há pouco tempo atrás a questão da intensa mobilização do pensamento que foi gerada a propósito da lei que permitia ou não permitia o uso experimental de embriões, né? A famosa, digamos, biotecnologia, né? Esse foi um dos momentos assim que a mim me pareceu emblemático, né? Como os cientistas eram convocados, não só os geneticistas, mas também os educadores, mas também os sociólogos, mas também os economistas, mas também os juristas, mas também os filósofos, mas também os teólogos, para um diálogo efetivamente aberto e desabrido a respeito de questões que concerniam a interesses vitais da sociedade, da humanidade, digamos assim. Eu acho que isso é verdade, você tem toda a razão. Apenas eu me permitiria uma observação no sentido de dizer que eu acredito que isso, de alguma maneira, sempre existiu. E no caso da sociedade brasileira, eu gostaria de dar um exemplo que para mim é um exemplo até hoje enigmático. Eu nunca consegui entender isso muito bem, eu te agradeço se você me ajudar a pensar nisso. Mas você veja, por exemplo, uma coleção como Os Pensadores. São textos de uma densidade extraordinária. São textos bem difíceis. De repente você tem não sei quantas edições de Aristóteles, da Crítica da Razão Pura, que é uma coisa que é pesada, né? Nós sabemos como é pesado. E, no entanto, são N as edições dos Pensadores que continuam ainda a ser farta e amplamente vendida no Brasil inteiro. Isso não é um fenômeno paulista, isso é um fenômeno nacional. Tá bem que você vai dizer, bom, tem alguns lá que compram para encher a estante. Tá bem, mas... Mas não daria esse público todo, não teria esse... Não daria. Não daria. Eu fico pensando, mas assim, porque eu tenho... A maioria que me conhece, que eu tenho uma empolgação, né, natural, que às vezes até é excessiva, mas eu fico tão tomada pela ideia de que nós deveríamos fazer grandes eventos, não apenas esses tão importantes que já acontecem como esse, mas grandes discussões. Talvez o Brasil precisasse, nesse momento, de grandes debates. O que é educar, né? O que é conhecer, o que é aprender, o que é ensinar, como pensar as novas tecnologias, né? As questões ambientais, ao invés de nos reduzirmos à questão prática ambiental, porque isso é importante, mas não é suficiente. Aí eu volto para a sua frase tão importante do início, que é o ser humano, o homem, ele se desenvolve em torno do pensamento. Nem sei como foi a sua frase exatamente, mas a questão fundamental do ser humano é o pensamento, é a criação de conceitos, é a mudança de valores, não é? Então, se nós não pararmos para discutir
esses valores do que adiantam as transformações periféricas. Quer dizer, o homem é homem porque ele se tornou um animal capaz de simbolização, ponto. Né? Essa é a questão do processo de hominização. O homem é um animal simbólico. E, portanto, esse é o seu elemento. Estar fora desse elemento é estar fora da sua essência. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu concordo com o que você disse, que nós realmente precisamos promover grandes eventos para enfrentar as grandes questões e as grandes tarefas. Mas nós precisamos promover também pequenos eventos. Eu vou dar um exemplo para você, se você me permite, é um exemplo muito recente, ele acaba de acontecer. Nós organizamos, estão aqui os meus colegas da Unicamp, que foram, em grande parte, ou na quase totalidade, responsáveis pela organização do primeiro colóquio internacional de estudos nietzschianos de Campinas. E nós tivemos aqui a presença de alguns intelectuais, digamos assim, de enorme reputação internacional, alguns deles figuras de proa da pesquisa Nietzsche internacional. Entre eles, o principal editor dos estudos Nietzsche, por exemplo. Foram assim 2 dias de intensa discussão, onde os problemas foram tratados de maneira exaustiva, problemas importantes como esse que nós estamos tratando aqui agora. E na conversa com eles me disseram uma coisa que me marcou profundamente. Eles expressaram a sua gratidão pelo fato de terem sido tão bem acolhidos aqui em Campinas, no âmbito da Unicamp, pelo fato de terem passado uma jornada tão proveitosa aqui no Brasil, mas iam embora com uma certa frustração. Eu procurei saber em que é que consistia essa frustração. E essa frustração consistia no fato de que eles acharam que falaram demais. Ou seja, eles queriam ter ouvido mais os alunos. E eles foram unânimes em dizer, nós ficamos profundamente impressionados com aquilo que os alunos disseram. Tanto mais interessante quanto mais jovens. A tal ponto que se nós pudéssemos, a gente não falaria mais. Nós teríamos preferido ouvi-los e ajudá-los a refletir, mas sem tomar tanto a iniciativa de estar no polo ativo dessa relação. Nós teríamos preferido ser interlocutores e não palestrantes. Isso para mim foi uma surpresa extraordinária, porque é preciso olhar de fora para permitir que você veja aquilo que está tão próximo do seu campo de visão que você não enxerga. Fico muito feliz com isso, porque eu tenho essa impressão, como professora, da necessidade de ouvir esses jovens que hoje têm, quer dizer, a idade varia muito, mas quanto mais jovem, mais criativo e mais... Jovens de 90 anos. Jovens de 90 anos, por exemplo. Não, mas é verdade. Mas existe o aluno, que é o estudante, que em geral está numa relação com o professor, que é uma relação passiva, que é tradicional na nossa educação, em que o professor ensina e o aluno aprende. Mas esses professores que são tão especiais e tão bacanas e que têm um conteúdo tão elaborado, eles querem aprender. Eles não vieram ao Brasil para ensinar, eles vieram para aprender. Eles querem levar alguma coisa daqui, com toda razão. Então, essa inversão, essa mudança de lugar eu acho fundamental, que é ouvir, deixar as pessoas falarem, né? Uhum. Como o senhor disse antes, existe alguma coisa própria do humano e que mesmo que ele não se desenvolva como um professor ou um estudante de filosofia, mas como um ser humano movido pelo pensamento, isso é extremamente criativo e pode ser, num momento como o nosso, de desgaste dos modelos, pode ser muito útil, quero dizer. Às vezes é mais difícil para nós, professores, que passamos a vida estudando filosofia ou a história da filosofia, termos essa liberdade de pensamento, porque estamos presos a uma série de padrões e coisas, do que pessoas que estão chegando e que estão livres desse processo. É verdade. Né? Então, eu acho que essa comunicação é fundamental. É verdade. A gente tem que repensar esses processos educacionais, senão a gente realmente não consegue sair do lugar. Porque a gente tende a se acomodar no espaço especializado
tecnicizado do professor de filosofia, bem compartimentado, né? É uma função na divisão social do trabalho, no caso da divisão social do trabalho acadêmico. Então, cada um na sua, cada um no seu comportamento, no seu compartimento, cada um na sua especialidade, né? É muito comum ver colegas nossos que são especialistas em um texto, que passam a vida inteira estudando e ensinando esse texto só, ou esse autor só, né? E que se sentem profundamente insultados quando alguém observa algo do gênero, bom, mas veja, existem outras coisas, né? E existe um outro campo de reflexão que não está coberto pela, digamos, especialização atomística, insular. Então, voltar o Nietzsche com a ideia da transvaloração dos valores. O Nietzsche é um crítico radical da razão, né? Ou da racionalidade ocidental, como ele fala. Essa racionalidade, ela tem algumas características, mas uma delas seria a segmentação, né? O isolamento de uma determinada questão quando ela quer ser pensada. Então, o Nietzsche fala uma palavra que é interessante, que é egipcianismo. Acho que não sei se a tradução é exatamente egipcianismo, né? Mas toda vez que um filósofo pensa um assunto, ele transforma esse assunto em múmia. Ele mumifica. Isso é Nietzsche. E aí essa ideia seria, quer dizer, há uma tendência, eu quero pensar tanto, eu quero proteger tanto meu objeto, meu conceito, eu quero tratá-lo eu quero controlar as variáveis que interferem nesse processo, quase como um laboratório, que eu isolo a minha questão do restante do mundo. Por outro lado, o corpo faz parte desse processo, né? Então, o Nietzsche fala da necessidade de um pensamento, de recuperar o caráter explosivo do pensamento, né? Como a gente viu, ele diz, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Então, eu sou aquele que recupera o pensar por explosões, né? Como é que o senhor pensa isso? Quer dizer, será que esse é um dos caminhos? Recuperar o caráter explosivo, manter o conteúdo, por exemplo, a história da filosofia, a dedicação a esses conteúdos, mas ao mesmo tempo que esses conteúdos fossem atravessados pelo corpo? Seria esse, enfim... Eu acho extremamente importante isso que você está dizendo, e acho que seria interessante que a gente se lembrasse de um pequeno detalhe. Essa tendência a transformar o seu objeto em museu, em objeto de museu, é engraçado que, e agora me refiro especificamente ao Nietzsche, ele não vê isso como uma característica distintiva do filósofo, mas do professor de filosofia. Ou seja, da filosofia universitária. Ou seja, da filosofia especializada, da filosofia erudita, da filosofia do especialista. Ao contrário, o filósofo não. Tanto assim que o Nietzsche vai fazer uma enorme provocação quando ele diferencia os trabalhadores científicos da filosofia dos filósofos. Uma coisa são os operários científicos da filosofia, outra coisa são os filósofos. Entre esses operários, ele colocava gente muito boa, como, por exemplo, Descartes, como, por exemplo, Kant. Para o Nietzsche, ele próprio, o filósofo, no sentido forte do termo, é aquele para o qual a relação entre a filosofia e a vida é indissociável. E neste sentido, a filosofia é alguma coisa que brota do corpo. Mas a gente precisa também ter um certo cuidado aqui, porque como a gente está muito viciado nesta concepção dualista de corpo e alma, sempre que a gente pensa em corpo, quase que naturalmente a gente é levado a pensar em alguma coisa que é diferente da mente. Como se entre mente e corpo efetivamente houvesse um processo de dissociação.
Ora, o Nietzsche, quando diz a minha filosofia brota das minhas entranhas, eu escrevo com sangue, só tem sentido para mim verdades sangrentas, etc. O que ele está querendo dizer é: a minha filosofia é a transfiguração conceitual das minhas vivências, e as minhas vivências são mente e corpo ao mesmo tempo. Não existe mente e corpo, existe uma unidade fisiopsicológica de mente e corpo, e é isso que vive, queiramos nós ou não. E é isso que pensa. E é isso que pensa. E isto que pensa não é eu. Ou seja, o pensamento pensa a si próprio. O pensamento é alguma coisa que está lá para ser pensado e de repente aparece alguém que pensa esse pensamento. De repente, em momentos assim muito especiais da história da humanidade, aparece um sujeito desse pensamento. Mas no fundo, o sujeito é o próprio pensamento. De tal maneira que o filósofo Nietzsche não é o indivíduo empírico Friedrich Nietzsche. Não. É justamente aquele que fez da sua vida um exercício do pensamento. Que fez do seu corpo um campo de experiências do pensamento. E que se comprometeu com isso para valer até o fim. Portanto, eu, si próprio, selbst ou self, não tem nada a ver com a unidade simples da consciência, não tem nada a ver com o ego psicológico, é uma outra coisa, completamente diferente. E que diz respeito à vida como um todo, é uma participação, né, professor? Com certeza. E ao mesmo tempo, voltando à questão ambiental, nós não funcionamos como esse filósofo vivo que o senhor também descreveu. Nós, não só como seres humanos cotidianos, não como filósofos, estamos muito distantes disso, né? Como o conhecimento em geral está um pouco distante disso. Então, na verdade, o que nós temos? Uma supervalorização do eu. Isso. E uma negação do entorno. Isso. Se nós mantivermos essa estrutura, não há como mudar a relação, né? É impossível. Então, Veja, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, que é tão difícil de falar, que é essa noção do eu. Quer dizer, para as pessoas poderem discutir, elaborar melhor, quer dizer, como é um pensamento sem eu? Né? O que é o homem, o que é o eu se não é eu, né? Por favor. Essa eu estou vendo que nós temos que abrir para perguntas. Ali Abriremos. Então vamos encerrar com essa minha pergunta. Eu estou até distraída aqui, nem olhei. Se não falasse, eu nem olharia para isso. Professor, por favor, então fale sobre isso e aí a última questão é essa e a gente abre para perguntas. Então eu vou pedir licença a você e também aos demais organizadores aqui da CPFL para dividir a sua pergunta em dois momentos. Sim. E eu vou procurar ser muito breve nesses dois momentos. Primeiro, nós somos herdeiros de milênios de história da civilização calcada em um modelo que separa sujeito e objeto. Ou seja, nós temos um pensamento que se elabora no plano cognitivo da ciência e no plano ético do agir, totalmente antropocêntrico. Ou seja, o mundo, o ambiente, é objeto da minha representação. Isso é evidente num pensador como Descartes, por exemplo. Isso é evidente em toda a tradição que tem a sua raiz em Descartes. O mundo nada mais é do que representação na minha mente. E é esta representação que eu posso manipular. Que eu posso objetificar, manipular, controlar, dominar, prever, calcular, etc. Do ponto de vista ético, nós somos totalmente caudatários de uma maneira de pensar e de uma maneira de agir que faz do homem a coroa da criação. Seres possuem algum valor ético, são só seres humanos. Ora, nós somos, portanto, medular e cronicamente esquizofrênicos, porque justamente nós não percebemos que a gente transforma em
objeto do nosso delírio precisamente aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá suporte e condições de sobrevivência. Então, essa esquizofrenia e esse delírio de onipotência pode nos levar à catástrofe. Certamente nos levará à catástrofe se nós não despertarmos a tempo. Eu acho que a gente está à beira da catástrofe. E a filosofia pode nos ajudar a evitar que o sonho se transforme em pesadelo. Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte era para isso que eu vim preparado para discutir com você aqui. Novas formas de subjetivação. Isso é outra questão que o nosso presente nos coloca. Como é possível alargar as fronteiras do pensamento para ensaiar formas de subjetividade, formas de subjetivação que ultrapassem os modelos até então fornecidos a nós pela nossa tradição da história da cultura. Ou seja, não é nada novo isso. Freud já tinha descoberto isso há bastante tempo atrás. Ou seja, nem aquilo que eu chamo de eu, de ego, é coincidente com aquilo que nós chamamos de consciência. Ou seja, o que hoje, na ponta avançada do conhecimento científico de que nós dispomos, resta do conceito de pessoa, do conceito tradicional de subjetividade. A meu ver, muito pouco. E seria um outro campo de experimentação do pensamento, justamente a reflexão sobre novas formas de subjetivação. Excepcional. Excepcional. Eu não vou perguntar, porque eu não tenho esse direito, já perdi. Só vou fazer um comentário e vocês, por favor, já comecem a se manifestar. Talvez o eixo dessa transformação, quer dizer, eu não sou a favor de ter um eixo, eu acho que as coisas têm muitos eixos, mas a gente pode apontar que um dos eixos fundamentais desse processo é a produção de novas subjetividades, ou colocar em questão o modelo de homem que somos. Pronto? Isso. Então, depois dessas provocações do Oswaldo Jacóia e da Viviane Mosé, então abrimos o debate com o público. Então, vocês levantem a mão, serão atendidos na ordem. E lembrem o seguinte, o nosso lema aqui na CPFL Cultura é o seguinte: nós não estamos aqui para esclarecer, resolver todas as dúvidas de todo mundo. Muito pelo contrário, o nosso lema é de melhorar a qualidade das dúvidas. Então, é um pouco isso, né? Então, não tenham dúvidas de levantar a mão caso vocês queiram melhorar a qualidade delas. Então, terão Jéssica e Cláudia que vos atenderão na ordem. Obrigado. Olá, Jacóia. Tudo bem? Jacóia, primeiro eu queria agradecer a CPFL por deixar eu sair da segregação daqueles que chegam atrasados para vir perguntar. E também queria agradecer a vocês por vocês terem colocado a questão do ensino de filosofia para os cursos médios. Eu estou começando agora a dar aula de filosofia e existem muitas dificuldades mesmo, muitos problemas, e se vocês estiverem do nosso lado vai ajudar muito a melhorar essa questão da educação de filosofia para eles, que é muito grandiosa, é muito bom, é muito prazerosa estar participando desse processo. Eu sou bem contente de estar participando disso. Bem, a minha pergunta, ela se liga ao início da palestra. Você falou sobre o processo de desvalorização do Nietzsche, ou seja, um completo perda de sentido da nossa realidade, e que para o sociólogo Max Weber se resumiria no que ele chamou de desencantamento no mundo, num processo de racionalização. Bem, o que eu quero questionar é que o Nietzsche ele é um grande crítico dessa modernidade, dessa modernização, mas o que eu coloco em questão é até que ponto esse processo de modernização
não levaria a uma certa momificação desse potencial de emancipação da gente, um certo congelamento da gente, ou seja, pegando Marx entre comunismo e barbárie, ou então tomando Nietzsche no final do aforismo da Aurora, que ele coloca, talvez mergulhamos no infinito, né? Essa é a minha questão. Bem, muito obrigado, Newton. Com muito prazer que eu o vejo aqui. Nós temos nos encontrado com muita frequência lá na Unicamp, mas aqui também é um espaço novo, um outro espaço de interlocução. Muito obrigado pela pergunta. De fato, eu acho que isso que você pergunta está profundamente relacionado com aquilo que a Viviane falava há pouco tempo atrás. Este movimento de esgotamento, de perda de sentido por parte dos valores que até então alicerçaram o nosso processo civilizatório, ele efetivamente pode abrir horizontes de futuro, mas ele também porta em si um risco potencial, uma ameaça de que nós nos mantenhamos, por assim dizer, congelados, fixados naquilo que já perdeu a seiva. E que, portanto, a gente acabe, para usar uma imagem bastante cara ao Nietzsche e ao Heidegger, tornando ainda maior um deserto que ameaça crescer de forma incontrolável. Ora, o que é o deserto? O deserto significa justamente a esterilização. A esterilização do campo, daqueles valores sobre o qual pode medrar novas formas de subjetividade e novas modalidades de projeto social, de projeto político. Então, esse risco efetivamente existe. E justamente a existência desse risco é o que o Nietzsche chama de barbárie civilizada. É um conceito paradoxal. O próprio conceito é um paradoxo. Se é civilizado, não é bárbaro. Mas há uma civilização que é bárbara. É bárbara justamente porque ela esteriliza um campo que, se efetivamente cuidado e cultivado, ele poderia gerar novas formas de vida. Então, a barbárie consiste justamente em, através do próprio pensamento, gerar maneiras de pensar e de ser que sejam maneiras desertificadoras. O que o Nietzsche via com toda clareza para ele era a esterilidade da erudição no seu tempo. A especialização erudita que levava a um distanciamento entre o pensamento e a vida. Desencantamento do mundo, para usar a expressão do Weber, seria justamente esta espécie de, secularização de todas as esferas da cultura sob a forma de uma divisão em campos de especialidade. Uma fragmentação crescente, a perda de qualquer conteúdo substantivo que pudesse resgatar a unidade daquilo que não cessa de se fragmentar. Então é a especialidade da especialidade da especialidade. E com isso, cada vez menos você tem algo assim como uma unidade, a possibilidade de uma totalização que permita caracterizar uma cultura. Então, isto é uma consequência de um processo de racionalização
cuja lógica e cuja dinâmica se torna inteiramente autônoma. Então você tem um processo de fragmentação que vai sendo levado até, digamos assim, as suas últimas consequências, por uma dinâmica interna de que o próprio sujeito não tem mais controle. Isso significa que, a partir de um determinado momento, essa fragmentação vai ser tamanha que nós teremos saberes altamente especializados, mas sem nenhuma relação com a vida. E se pensar que esses saberes altamente especializados em uma sociedade como a nossa tende quase que inexoravelmente a se transformar em mercadoria, você vai ter uma espécie de transformação mercadológica de todo e qualquer tipo de atividade intelectual, de todo e qualquer tipo de atividade espiritual. Isso Nietzsche chama de barbárie. E justamente por causa disso, ele se recusava à tentação de fazer filosofia como um setor especializado da cultura. O que o leva, inclusive, a uma renúncia suprema, que para nós, Viviane, é muito difícil de fazer, que é a renúncia da atividade acadêmica. Basta lembrar que o Nietzsche, aos 25 anos incompletos, é catedrático de uma das mais prestigiosas universidades alemãs. Carreira que ele abandona. Não só porque era uma pessoa fisicamente doente, mas porque ele percebia que o exercício acadêmico da filosofia era um exercício de desertificação, de especialização que não levaria a nada mais do que a uma erudição estéril. Ou seja, a filosofia não seria um antídoto para a barbárie. Ao contrário, ela própria estava capturada na barbárie. Professor, se me permite, eu quero fazer uma complementação, que ele fez uma questão tão bacana. O professor do ensino médio tem que lidar hoje com uma grade curricular de 13 a 15 disciplinas. Então, a gente já perdeu a noção da vida, do pensamento e da produção de conhecimento. A filosofia entrou nessa grade como mais uma disciplina, que faz parte dos 3 anos, inclusive foi uma briga da categoria para que ela estivesse presente nos 3 anos. Então, esse lugar, quando você entra em sala de aula, você já te tiraram o que você foi fazer ali. É muito difícil para você e para os professores darem conta desse processo. Então, o que eu acho fundamental é termos noção, e eu agradeço profundamente ao professor Oswaldo Giacoia por trazer isso tão bem argumentado, quer dizer, eu falo isso de uma maneira mais genérica até, né? Que é a relação com o ensino médio, com o ensino fundamental. A fragmentação da escola é algo que é responsável pela nossa imaturidade política. Ela é responsável. E então a filosofia, ela tem, os professores hoje que conquistaram esse novo espaço no ensino médio não podem se satisfazer com 50 minutos numa grade. Nós precisamos romper esse processo e abrir essa questão do pensamento. Agora, ética, algumas escolas querem a disciplina ética, especialmente. Mas ética é uma palavra escrita no quadro, entende? Mas será que é isso mesmo que a gente vai fazer com a ética? Colocar uma palavra no quadro e falar do ethos? Né? Então, a gente precisa realmente ter noção disso. E, enfim, acho que é um problema que você enfrenta, que todo mundo enfrenta, mas que é um belo problema. É um belo problema, porque ele pode abrir uma possibilidade para a educação que é inédita no Brasil. Eu gostaria de complementar isso que você está dizendo, se você me permite, estou inteiramente de acordo. E vocês que estão saindo da universidade, que vão agora, muitos de vocês, para o ensino médio, vocês têm uma tarefa muito espinhosa. Primeiro, porque vocês são, por assim dizer, a primeira geração que vai fazer isso. Depois de 30 anos de jejum, de jejum filosófico na escola pública, pelo menos. Há algumas escolas particulares que mantiveram um espaço reduzido, mas mantiveram para a filosofia. Mas a escola pública jejuou de filosofia há mais de 30 anos. Portanto, é este o espaço que vocês vão ocupar.
E em relação a isso que a Viviane está falando, eu só me permitiria lembrar de uma tática que o Foucault gostava muito de usar quando era vivo. Usar os espaços disponíveis nas estruturas de poder para fazer passar nesses espaços um certo tipo de mensagem que os implode por dentro. Ou seja, fazer uso estratégico de certos espaços, certos campos sociais para, do interior deles, abrir as suas fronteiras. Promover realmente um movimento que, nesse sentido, pode ser chamado revolucionário. Porque ele acaba por transformar aquilo que deveria ser a sedimentação de uma relação de dominação no contrário de si mesmo. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer isso com esse espaçozinho que nos deram na grade curricular, a gente vai estar fazendo um imenso serviço. E no ensino fundamental, talvez fosse interessante que tivesse um professor de filosofia, mas, por favor, sem disciplina. Eu adoraria que tivesse um professor de filosofia participando das reuniões dos outros professores, que tivesse um professor de filosofia pensando o projeto pedagógico da escola. Claro. Não! A gente não pode brigar pelo ensino da filosofia no ensino fundamental, já existe esse projeto, inclusive, tramitando, mais uma cadeira. Né? O professor pode ganhar por esse horário, que tem um problema também da carga horária, de ganhar, né? Que é justo para o professor. Ele teria uma carga horária, mas essa carga horária não precisa se limitar. Ele participaria do processo. É preciso que a escola tenha um elemento solto, não é possível um só pelo menos, para circular, para fazer os conteúdos se misturarem. Então talvez esse fosse o papel da filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Enfim, vamos abrir para perguntas. Vamos lá. Bom, é exatamente isso que eu queria falar. Eu acho, primeiro eu trocaria a palavra problema por desafio que vocês têm. Agora, eu como mãe, eu tenho 2 filhos adolescentes e eu fiquei muito feliz quando soube que ia ser incluída a filosofia. Infelizmente eles estão saindo e eles ficaram muito tristes de saber, nossa mãe, vamos perder a aula de filosofia. Mas o meu apelo para vocês, eu acho que é uma grande oportunidade que vocês têm. Mas se vocês enxergam isso como uma aula de filosofia, como mais uma aula onde tem que tirar nota, não vai dar certo. Exatamente. Eu acho que mais que aula tem que fazer um espaço filosófico, onde nos ensine filosofia, porque eles já sabem. Eu vejo nos amigos dos meus filhos, quando eles se juntam para refletir, para se questionar, eles são muito ricos, eles já sabem. Então, o grande problema está na maneira de ensinar, no ensino. Se vocês, o professor novo que falou por aí, conseguem fazer um espaço de expressão, que são tão reprimidos já os adolescentes nas mesmas instituições, que eles não conseguem falar o que pensam, o que sentem, o que se questionam, ou qualquer coisa, vai ser um grande avanço. Tomara que vocês consigam mesmo. Eu tenho muita esperança. E eu não falaria ensinar filosofia. Eu não sei como, porque eu não sou professora de filosofia. Mas achar esse equilíbrio. Ele já está vendo um problema aí que não sabe como combinar a parte acadêmica com a parte filosófica, né? A filosofia são amigos da sabedoria. Então, meu apelo é esse, para que não seja mais uma aula, onde tem que tirar uma nota. Um espaço de reflexão e de expressão, porque eles são muito ricos, os adolescentes. E eu retorno para a questão que o professor Giacoia trouxe no início foram os franceses que tiveram no Brasil, nesse encontro? Alemães. Esses professores alemães que sentiram essa falta do aluno, né, de ouvir o estudante. Isso não é tradição no Brasil. Infelizmente, não é tradição. Nem todos os processos educacionais no mundo funcionam como funcionam no Brasil.
Aqui a gente tem uma marca grande do golpe, né? Não se deve dizer isso, né? Vamos voltar ao começo. Do regime militar. O regime militar foi muito marcante, foi quando a filosofia saiu. Então, o objetivo é muito mais de produção de passividade do que qualquer outra coisa. Fazer o aluno falar, eu acho que faz muita diferença. O que você acha? Eu também acho, eu concordo. Veja, relativamente à observação que acaba de ser feita, bem, eu acho que nós, evidentemente, temos concepções distintas acerca daquilo que deve ser a melhor forma de fazer uso desse espaço para o ensino da filosofia no ensino médio. Há, evidentemente, várias concepções. O que me parece necessário é a criação de um amplo debate, de uma ampla reflexão a esse respeito, justamente para que a gente possa fixar ao menos algumas diretrizes, algumas coordenadas, que nos orientem em um momento em que nós estamos justamente à procura de referências que nos permitam nos orientar melhor. Eu gostaria de dar, por exemplo, uma indicação. Eu tenho profundo respeito por aquilo que você acaba de dizer. Mas eu fico pensando, por exemplo, como não seria, se não seria muito útil que neste espaço que é agora aberto para a filosofia, que os professores de filosofia que estão em atividade comecem a pensar acerca da produção do material didático, pedagógico que vai ser utilizado no ensino médio. Porque ele tem uma especificidade e, dependendo da qualidade desse material, ele pode ser extraordinariamente motivador. Eu penso, por exemplo, uma coisa, estou dizendo aqui a minha experiência pessoal de professor de filosofia. Lógica é uma disciplina que costuma ser uma espécie de terror para a grande maioria dos estudantes de filosofia. É um problema difícil. Assim como é difícil o ensino da matemática no nível elementar, no nível básico. É duro. Se nós conseguíssemos criar instrumentos que permitissem um acesso interessante às disciplinas, como, por exemplo, a lógica, seja a lógica clássica, seja a lógica matemática, isso seria um imenso serviço. Não só para o futuro filósofo, mas para qualquer estudante do ensino médio, para aquele que vai ser médico, para aquele que vai ser engenheiro, para aquele que vai ser assistente social, para aquele que vai ser advogado, porque de fato é um adestramento do pensamento. É um poderoso impulso da capacidade de